E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e importante, o nosso relacionamento com Deus. E se você chegou até aqui é porque provavelmente você deseja desenvolver um relacionamento com Deus, mas talvez não saiba como. Mas eu acho que nesse vídeo a gente vai conseguir explicar melhor e eu acho que você vai entender um pouco mais sobre o que é ter um relacionamento com Deus. Bom, vamos partir do princípio que às vezes nós aprendemos errado sobre relacionamento com Deus. Por quê? Nós vemos Deus muitas vezes como uma figura inacessível, alguém que está no céu e que simplesmente está lá no trono e não se importa muito com os seres humanos. Infelizmente, algumas pessoas têm esse pensamento equivocado sobre Deus, sendo que um dos maiores prazeres de Deus é ter um relacionamento com o homem, com o ser humano, sendo ele homem ou mulher, criança, jovem, idoso, qualquer idade, etnia, raça, cor. Deus criou a humanidade e deseja se relacionar com ela. No Éden foi assim. Deus criou Adão, se relacionava com ele, criou Eva porque nós fomos criados para se relacionar com Deus e uns com os outros. Então vamos partir desse princípio. O segundo ponto que nós podemos destacar como um equívoco que as pessoas cometem é que nós aprendemos a orar, conversar com Deus, rezar, como algumas pessoas falam, de uma forma errada. Por quê? Porque às vezes nós queremos fazer isso de uma forma muito decorada. Muitas pessoas aprendem a orar lendo uma oração ou de repente tendo um outro tipo de comportamento em oração que não seja uma conversa. E a oração, na verdade, ela é uma conversa. Então eu queria estabelecer aqui, para tentar deixar um pouco mais explicativo, as 3 bases para um relacionamento com Deus, que são elas: comunicação, conhecimento e honra. Vamos partir do princípio de que todo relacionamento ele precisa começar com uma conversa. Quando você faz uma amizade ou quando você conhece seu namorado, esposo, ou enfim, todo relacionamento ele começa com uma conversa. E geralmente essa conversa no começo não é longa. Pode ser uma troca de palavras, um oi, um tchau, ou uma coisa muito simples, que geralmente não vai durar nem muito tempo de conversa, mas que com o tempo, esse tempo de conversa vai aumentando, tende a aumentar pelo menos, né? Então essa comunicação a gente tem que entender o seguinte, que Deus quer que nós sejamos sinceros com Ele. Deus olha inicialmente para a intenção do nosso coração. Muitas vezes nós não conseguimos ficar muito tempo em oração, muito tempo em comunicação com Deus no nosso quarto, ou até porque às vezes a gente pensa assim, nossa, eu tenho que começar a orar, então eu vou ter que orar 1 hora, 2 horas, 3 horas direto, porque existem pessoas que dizem, eu oro 5 horas, eu oro 3 horas, mas geralmente a gente não começa assim. É bem possível que com o desenvolver de um relacionamento com Deus, você vai conseguir orar mais tempo. Mas geralmente quando nós começamos uma vida de oração, a gente começa com muito pouco, às vezes 2 minutos, 5 minutos, e essa é a realidade da maioria das pessoas. Então não se cobre tanto no começo. No começo, às vezes você vai conseguir trocar palavras com Deus, às vezes você vai se sentir até constrangido, talvez, por não saber orar como deveria. Mas o importante é que você comece a fazer isso, porque com o tempo de oração vai aumentar e as coisas desse relacionamento vão se aprofundar um pouco mais. Mas você precisa ser sincero com Deus. Quando você vai para a oração, o que Deus olha naquele momento é a intenção do seu coração. Inclusive, falando sobre intenção, eu tenho um vídeo aqui no card que fala exclusivamente sobre intenção. Então depois você pode clicar ali e estar olhando também. Deus olha a intenção do nosso coração. Deus olha que nós estamos ali, que nós desejamos sinceramente ter uma conversa com Ele, expor a nossa vida, o que nós estamos sentindo naquele momento, e é isso que Deus observa. Ele quer sinceridade e Ele nunca gostou de hipocrisia, então seja sincero ao falar com Deus. Fale para Deus realmente as suas mazelas, os seus pecados, peça perdão, converse com Ele como quem conversa com um amigo, e não como um Deus inacessível. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que é um dos mais importantes. O segundo ponto, e não menos importante, é o conhecimento. Por quê? Todo relacionamento se baseia em conhecimento. Nós precisamos conhecer a pessoa para desenvolver um relacionamento saudável. E como que se conhece Deus? Deus se torna conhecido através da sua palavra. Lógico que, se nós observarmos a natureza, tudo que está à nossa volta, tudo isso manifesta a glória de Deus. Mas a forma mais clara que Deus se manifesta é através da sua palavra. Ele está falando ali tudo que ele é uma carta escrita para os homens, para a humanidade, é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela precisa ser lida, ela precisa ser entendida, compreendida e vivida. Então o Senhor deseja que você leia a palavra além de orar. Certa vez perguntaram para uma pessoa, o que é mais importante, ler ou orar? E essa pessoa respondeu, um pássaro pode voar com uma asa só? Não, ele não pode voar com uma asa só.
Então, tão importante quanto orar é também ler a palavra e se dedicar no estudo e conhecer o Deus a qual você quer se relacionar. E ele se manifesta através da sua palavra. Então você precisa conhecer o Senhor, conhecer a sua palavra. E muitas vezes você vai orar a palavra. É muito importante isso, porque às vezes nós estamos em dúvida sobre como orar, de que forma orar. Ore a palavra, ore o que a Bíblia diz. Peça o que a Bíblia te orienta a pedir. Peça ao Senhor para ser aquilo que Ele deseja que você seja e que Ele está falando na sua palavra. Então, orar a palavra, ler a palavra, isso é muito importante para que você mantenha um relacionamento com Deus. E o terceiro ponto, que é também muito importante, é a honra. Então, nós falamos sobre comunicação, conhecimento e agora nós vamos falar sobre honra. Todo relacionamento precisa de honra. Quando você tem uma amizade, você precisa honrar essa amizade. Quando você entra num casamento, você precisa honrar esse casamento. Quando você entra num relacionamento de negócios, você precisa honrar aquela pessoa. E quando nós estamos em um relacionamento com Deus, nós precisamos honrar a Deus. Nós precisamos respeitar a Deus. Nós precisamos dar a Ele a honra devida que Ele merece. E nós fazemos isso conhecendo a sua vontade, conhecendo o que Ele quer. Nós o honramos quando nós damos tempo de qualidade para Ele em oração, em leitura. Então as coisas estão interligadas. Nós honramos a Deus quando nós somos honestos, nós honramos a Deus quando nós amamos o nosso próximo, nós honramos a Deus no nosso jeito de ser, no nosso testemunho. Então essas são as 3 bases para um bom relacionamento com Deus. E eu espero que tenha sido bem esclarecedor para vocês, porque eu entendo que quando nós começamos uma caminhada e nós tentamos ter um relacionamento com Deus, nós temos muitas dúvidas. E no meio dessas dúvidas, às vezes a gente aprende coisas erradas, coisas que às vezes não nos ajudam a caminhar para um lugar correto e que nós vamos ter resultados adequados para isso. Então eu já quero pedir que se você gostou desse vídeo, você deixe o seu curtir, se inscreva no canal, deixe aí nos comentários o que você achou, se você ficou com alguma dúvida. E o mais importante desse vídeo é te levar a entender que Deus deseja que você se relacione com Ele e que Ele te criou para um relacionamento com Ele. Independente das circunstâncias que você se encontre, independente da sua situação, da sua origem, de qualquer outra coisa, Ele deseja se relacionar com você e com a humanidade. Então é isso, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Um abraço!